Por que será que o verde e o vermelho se tornaram as cores do Natal? E sempre que o fim de ano, sempre que o Natal se aproxima, é extremamente comum a gente encontrar aqueles enfeites nas portas das casas de muitas e muitas pessoas, não é verdade? Pode ser em formatos e também em tamanhos diferentes, mas você já percebeu que as cores sempre são exatamente as mesmas? O verde e o vermelho? Mas é claro que pode haver outras cores. Mas a cor vermelha e a cor verde sempre estão presentes. Digamos que essas duas cores são aquelas cores que sempre ficam em mais destaque do que as outras. E digamos que isso é até uma ligação com a própria Bíblia. E mais precisamente, a história de Adão e Eva, que fica lá em Gênesis, e que fala sobre a criação do mundo. E como você sabe, um dos pontos centrais é a árvore do fruto proibido, que as pessoas entendem como se fosse uma maçã. Então, resumindo, um dos pontos centrais dessa história é uma árvore com aquele fruto vermelho. E essa era uma história que era muito falada, porém tem um probleminha. Sabe as macieiras, as árvores que produzem as tão conhecidas e famosas maçãs? Elas não costumavam ficar com a cor tão verde nessa época do ano. Então, por esse motivo que havia uma necessidade de encontrar uma substituta. E dessa forma, eles sempre utilizavam uma árvore, mas que tivesse a cor verde, como por exemplo um pinheiro. E então, depois disso, eles decoravam essa árvore, esse pinheiro, com as tão famosas e conhecidas maçãs. E outra possibilidade para a gente ter essas cores verde e vermelho como cores do Natal é as azevinhas. E segundo alguns estudos realizados, os povos do período medieval, eles buscavam um jeito, uma forma de festejar durante o inverno, e principalmente com alguns tipos de elementos que representassem um pouco a vida, entende? E como você sabe, o clima, a estação do inverno, ela acaba atrapalhando o crescimento de algumas árvores, e assim acaba atrapalhando as frutas também. Então eles tiveram que encontrar algum tipo de árvore que ficasse viva durante esses períodos, essas temperaturas tão baixas. Porém, é muito difícil encontrar árvores que fiquem vivas durante o frio, naquele frio mais intenso do inverno. E uma das soluções foi usar as famosas azevinhas. E elas mantêm as folhas verdes e os frutos vermelhos, ainda mais naquela época, com a temperatura mais fria, mais baixa. E ela normalmente apresenta um porte arbustivo. E digamos que o seu crescimento é um pouco lento, mas ela pode atingir até 10 metros de altura. E as suas folhas normalmente são verdes mais escuras e apresenta uma superfície mais lisa. Sabe o coroado de uma igreja? Somente membros do alto clero ou também monges podiam se reunir para assistir às missas, sem precisar estar em contato com toda aquela multidão, com o resto do povo. E mais precisamente entre o século XV e o século XVII. E essas áreas, elas recebiam um tratamento especial, como por exemplo alguns tipos de pinturas. E geralmente essas cores, elas tinham duas opções: azul ou verde, ou a cor dourada ou a vermelha. E digamos que uma das combinações mais famosas e mais comuns naquela época era o verde e o vermelho. E algumas das igrejas lá da Inglaterra, digamos que mantiveram esse padrão por um longo tempo.